Será que a urticária pode ser um sintoma de alergia alimentar? Hoje eu vou falar com você sobre uma situação que pode acometer os bebês e que tem cuidados essenciais. Eu sou a Manuela Massara, sou nutricionista, tia da Lara de 2 anos e sou especialista em saúde da criança e do adolescente pelo Hospital Sírio-Libanês. Antes de mais nada, eu queria esclarecer alguns conceitos aqui com você. Eu sei que tem muita confusão, muita dúvida em relação ao que é uma alergia e o que é uma intolerância alimentar. E são questões que têm cuidados muito diferentes. Então é muito importante eu esclarecer aqui, a gente tem a alergia, ela é mediada por sistema imune. Então o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele não reconhece algum componente, alguma proteína, e aí ele ataca esse componente gerando uma série de sintomas, que podem ser sintomas na pele, sintomas gastrointestinais. E quando a gente tem uma intolerância, a gente não tem ativação do nosso sistema imune e a gente também deve reduzir o consumo deste nutriente ao qual a gente tem essa intolerância. E também tem algumas manifestações. Então, para exemplificar aqui, a gente pode pensar no leite de vaca. A gente tem a alergia à proteína do leite de vaca, chamada de APLV, e a gente tem a intolerância à lactose, que é um componente do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é alergia a uma proteína específica que tem no leite, e ela desencadeia alguns sintomas que podem ser cutâneos, que podem ser gastrointestinais, e todos que têm alergia, eles devem retirar totalmente este alimento da alimentação, da dieta. Então, uma pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir nenhum alimento que tenha o leite de vaca. E agora, quem tem intolerância, uma intolerância à lactose, por exemplo, ela é uma deficiência na enzima lactase, que é a enzima que quebra, que digere a lactose. Então, quem tem essa deficiência, ainda assim pode consumir alimentos que tenham lactose, porém, em quantidades maiores ou menores, a depender do grau de intolerância, e pode consumir alimentos como um leite sem lactose, e tudo bem, mas quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir algum alimento com leite que seja sem lactose. Não existe alergia à lactose, mas existe alergia a proteínas, como a alergia à proteína do leite de vaca. Bom, quais são as principais alergias que a gente tem na infância? A urticária, rinite, asma e a alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, é a mais comum das alergias alimentares, representando 5,4% das alergias em crianças. E os sintomas que envolvem alergia à proteína do leite de vaca, eles são muito variados e eles dependem do mecanismo de alergia envolvido. Então a gente tem 3 mecanismos diferentes de alergia. A gente tem a alergia mediada por IgE imediata, a gente tem a não imediata e a gente tem a mista. Então, quando é a alergia imediata, a gente tem sintomas que surgem minutos depois da ingestão, do contato com aquele alimento, até 2 horas depois. E aí esses sintomas podem ser na pele, então com a presença de urticária, ou pode ser um sintoma gastrointestinal, com vômitos, com diarreia. Podem ser sintomas sistêmicos, como o choque anafilático, que é um sintoma bastante grave, ou seja, não ofereçam alimentos com nenhum pedacinho de um alimento com leite de vaca para alguém que tem alergia. É uma alergia realmente muito séria. Existe a alergia não mediada por IgE, que ela demora mais para ter os seus sintomas, que seria uma alergia que os sintomas surgem após 6 horas, 48 horas ou até 1 semana depois do contato com o alimento. E também tem reações gastrointestinais, então vômitos, diarreia. E a alergia mista também acontece mais tardiamente o surgimento desses sintomas, também após 1 semana, cursando da mesma forma que na alergia não imediata, então com sintomas mais gastrointestinais. Então, como eu falei, as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca não podem ter nenhum contato
com o leite de vaca, não podem consumir. Muitas vezes, dependendo da criança, não pode nem ter o contato na pele com a proteína. Eu tenho casos de pacientes que eram bastante alérgicos e a mãe tinha consumido algum produto com leite e dava um beijo na bochecha do bebê e ele já tinha uma reação ali naquele momento. Então, mesmo um bebê que está sendo amamentado, como que a gente faz? Ele também pode desenvolver essa alergia e não poder consumir o leite da mãe caso ela esteja consumindo alimentos com leite de vaca. Então, a mãe que deseja continuar amamentando, ela deve fazer uma dieta de exclusão do leite de vaca. Então, ela pode consumir todos os alimentos que não tenham nenhum traço de leite de vaca, e aí essa mãe precisa ter uma análise dessa alimentação dela, ter um acompanhamento profissional e verificar se ela tem a necessidade de suplementar nutrientes, como o cálcio e a vitamina D, visto que ela não está mais tomando alimentos que tenham leite derivados. E o cálcio também pode ser obtido de alguns outros alimentos, né? As maiores fontes são os leites e derivados, mas a gente pode incluir com o consumo de vegetais verdes escuros e de gergelim, principalmente o gergelim torrado, que acaba liberando ainda mais cálcio para a alimentação. E quais são as deficiências nutricionais, então, que a criança pode ter por ela não obter o leite, não ter o leite de vaca na alimentação? Ela pode ter deficiência de cálcio, de vitamina D, então é muito importante a gente ter esse olhar maior para esses nutrientes, trazer as outras fontes vegetais de cálcio e sempre acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Ela está crescendo conforme o esperado? Está ganhando peso conforme o esperado? E acompanhar com o seu médico e nutricionista também. E o que é extremamente necessário nesse caso? A leitura de rótulos. Então é muito importante sempre olhar todos os rótulos de todos os alimentos que você compra no mercado para ver se não tem nenhum traço de leite. Hoje nos rótulos a gente consegue sempre ver alérgicos, contém leite ou pode conter leite. É uma obrigatoriedade que tenha isso nos rótulos dos alimentos. Algo que eu acho muito importante e muito confortante em relação à alergia, à PLV, é que ela tem um prognóstico muito bom. Então, 50% das crianças que têm a PLV, logo no começo, bebezinhas, em até 1 ano de vida elas já não vão ter mais, elas vão desenvolver essa tolerância. E 80% até os 5 anos de idade. E na fase adulta, só menos de 10% dos adultos continuam mantendo essa alergia à proteína do leite de vaca. Então tem um prognóstico muito bom. E também é muito importante a gente ressaltar aqui que quando se tem o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, é importante este cuidado de toda a família para não ter a contaminação com a proteína. Por exemplo, tá numa mesa, todo mundo consumindo um café da manhã, utiliza uma faca para passar um requeijão no pão e dá uma limpada só num guardanapo e põe na geleia e passa no pão da criança. Não, é muito importante a gente ter utensílios separados. Até mesmo a depender do nível da alergia, é importante que a comida da criança seja feita em um outro utensílio, não seja o mesmo utensílio que é utilizado para a comida dos pais, por exemplo. Então, que tenha uma panela específica para aquela criança, que tenha utensílios, colheres, garfos, que sejam específicos da criança, porque não vão ter nenhuma contaminação com nenhum componente do leite. E lembrando que é muito importante também sempre revisar os rótulos. Por mais que você esteja acostumado a sempre ofertar determinado tipo de alimento para a sua criança, para o seu filho, é importante você revisar esse rótulo sempre, porque pode acontecer alguma alteração na composição daquele alimento a qualquer momento. Gostou das dicas? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e acompanhe os nossos conteúdos aqui no canal do Baby Me. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.